Boa noite. A Assembleia Geral da ONU começou em Nova York no momento em que o mundo assiste a um agravamento da guerra no Oriente Médio, envolvendo os combates de Israel ao Hamas e também ao Hezbollah. O presidente Lula discursou nesta terça-feira. O Brasil, tradicionalmente, abre a Assembleia. O presidente brasileiro focou na crise climática e criticou as guerras. Assunto para a correspondente Mariana Jangiacomo, que fala com a gente direto de Nova York. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, o discurso do presidente Lula foi uma fala de meia hora, uma fala que não trouxe grandes surpresas, na verdade. Lula falou sobre temas que ele já defende há tempos, claro, entre eles a questão da reforma do Conselho de Segurança da ONU, e nesse sentido o discurso dele foi muito alinhado também com o que disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Lula também comentou sobre a questão das queimadas na Amazônia e das enchentes no Rio Grande do Sul, então falando sobre a bandeira do meio ambiente, também comentou sobre as guerras. Inclusive, Márcio, algo que me chamou muito a atenção foi que logo no começo, Lula começou esse discurso acenando, cumprimentando a delegação da Palestina na Assembleia Geral como um Estado observador. Então isso mostra a importância, o tamanho da importância que Lula dá para esse tema. Mais tarde, ele disse que esse mais recente episódio da crise entre Israel e a faixa de Gaza foi causada por fanáticos que, a princípio, atacaram civis israelenses e, na verdade, acabou se tornando em uma enorme punição coletiva contra os palestinos. Lula também comentou sobre a guerra na Ucrânia, ou seja, ele falou sobre todos aqueles temas que a gente realmente esperava que ele fosse falar, Então foi um discurso que não trouxe surpresas, mas Lula se aprofundou ali. É claro que é um discurso que tem muita visibilidade, uma enorme visibilidade, já que ele não só abre a semana de debates de alto nível da Assembleia Geral da ONU, como fala logo antes do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que teve a última fala nessa semana de abertura do mandato dele, já que desistiu de tentar a reeleição. Inclusive, Márcio, toda vez que a gente tem essa semana de Assembleia Geral da ONU, o presidente brasileiro fala, tradicionalmente abre essa semana dos debates de alto nível e fala logo antes do presidente americano. É assim que manda a tradição. Então, toda vez o presidente brasileiro também acaba cruzando com o presidente americano nos corredores, E mais tarde eu me encontrei com o presidente Lula, que na verdade ele passou rapidamente para um compromisso, e a gente perguntou como foi esse encontro com Biden. Ele disse apenas que foi bom e deve falar com a imprensa amanhã para dar mais detalhes. Então, queria até explicar onde eu estou do lado de fora da missão brasileira permanente às Nações Unidas, onde Lula tinha um compromisso agora, mas esse compromisso foi cancelado. Ele tinha uma reunião aqui, essa reunião foi cancelada, uma reunião com o empresário, com o CEO do grupo CMA-CGM, esse compromisso foi cancelado. Lula segue então direto para a residência do chefe da missão brasileira junto à ONU, onde ele está hospedado, depois de uma agenda intensa de compromissos que ele teve na ONU. Logo depois de fazer esse discurso, ele passou a tarde por lá, tendo reuniões bilaterais, um evento organizado pela delegação brasileira mesmo, e aí acabou cancelando esse último compromisso do dia e foi para a residência oficial. Márcio. E entre esses encontros de hoje de Lula, houve um com o presidente francês Emmanuel Macron, Mariana? Exatamente, foi a reunião bilateral do dia com o presidente francês Emmanuel Macron. Os dois se encontraram na ONU. Macron também participou de um evento, esse que eu citei agora há pouco, sobre a democracia, organizado pela delegação brasileira. A gente ainda não tem exatamente as informações, a gente tem a fala de Lula nesses eventos, mas não tem mais informações exatamente sobre como esses eventos aconteceram, já que foram fechados para a imprensa. Mas a agenda do Lula, então, depois do discurso, foi ter essa bilateral com o presidente francês, Emmanuel Macron. Ele também veio aqui para a missão brasileira se encontrar com o chefe da Fitch, a agência de avaliação de risco, então uma reunião importante. Voltou para a ONU para fazer esse evento em defesa da democracia, contra extremismos, e ter essa reunião bilateral com Emmanuel Macron. E nesse evento da democracia, a gente teve também a presença do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, com quem Lula também teve uma bilateral, também o presidente do Chile, Gabriel Boric. Então, uma série de autoridades que participaram desse evento promovido por Lula na sede da ONU, em uma sala da sede da ONU. Então foi um dia realmente cheio de compromissos. O presidente começou logo cedo, fazendo o discurso de abertura da semana de debates de alto nível da Assembleia Geral. Depois teve essas reuniões bilaterais com Macron, com Pedro Sánchez, esse evento em defesa da democracia, e aí cancelou esse último evento aqui na missão brasileira. Márcio.